Graça e paz, amados, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Vamos dar continuidade ao estudo da lei e da graça, né? E eu tenho mais coisas para passar, tenho um crescimento muito maior para nós, eu não posso ficar muito tempo no estudo, já que é um estudo bem consistente, bem grande, e eu tenho certeza absoluta que sairemos edificados desse estudo. Volto a reafirmar, irmão, isso aqui que você está tendo aqui, ó, é algo que você precisa saber, você tem que estar preparado para dar razão da tua fé, né? Claro que você não vai ficar só no meu estudo, né? Eu entendo que o meu estudo aqui é suficiente para te deixar organizado com isso, sabe? Pronto para dar razão de como que você crê, né? Mas você pode corroborar isso com outros ensinamentos e tal, tudo ali. Mas isso aqui vai te deixar com a consciência tranquila, creio eu, né? E ele é bem completo. Isso você não vai olha, irmãos, eu não encontrei, sabe? Algo tão completo assim, como eu estou passando para os irmãos, né? Mas glórias a Deus, por isso não quero me falar que sou mais que ninguém e tal, mas a maneira que eu compilei isso, que eu me sinto muito bem com isso aqui, porque eu estou satisfeito na minha caminhada, quando eu consigo estar completa, assim, sabe? Então eu estou ciente do que eu estou fazendo. Claro que, irmãos, é a maneira com que o Senhor Deus se revelou para mim nas Escrituras, né? E ela tranquiliza a minha consciência isso, porque eu caminhei já por vários lugares, várias igrejas, várias denominações, né? Eu analiso muito, sabe? Entendo que, como Pedro fala, Deus repartiu a graça a cada um, né? É, cada um veja como utiliza a graça, né? É, e eu entendo que cada um tem uma maneira peculiar, né? Mas nós precisamos estar satisfeitos, sabe? Precisamos estar tranquilos com isso, né? Podendo dar a razão de como que nós cremos, como que nós vemos, né? E pautado nas escrituras, né, irmão? Então vamos lá agora, a gente viu, no vídeo passado, a gente viu, o vídeo 4, se não me engano, a gente viu sobre a caducidade da letra, né? A gente terminou com o Salmo 50 tremendo, tremendo, né? E agora eu quero entrar na nova lei, né? A nova lei, vamos ver um pouquinho do aspecto da nova lei. A nova lei aqui, vamos pegar 1 Coríntios 9, 19 a 21. 1 Coríntios 9, 19 a 21. Aqui é 1 Coríntios 9, 19 a 21. Olha o que Paulo vai falar. 9, 19 a 21. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha o que ele fala. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, né? Para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão em Cristo. Vou ler de novo, para ganhar os que estão sem lei. Vamos ler do 20, 1 Coríntios 9, 20. Eu fiz-me como judeu para os judeus, né, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, né? Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, sabe, irmão? Analise profundamente esse versículo, você vai ver, você vai entender ele a respeito do que Paulo fala, né? Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, como se ele estivesse debaixo da lei, né?
para os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se ele também estivesse debaixo da lei. Para quê? Para ganhar os que estavam debaixo da lei. Então ele se fez como se estivesse na lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. Mas ele se fez como sem lei para ganhar os que achavam que estavam sem lei também. Mas ele mesmo estando sob a lei de Cristo. Olha como aparece a lei de Cristo aqui, né? Vamos pegar Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 vai falar assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá vendo aqui como aparece a lei de Cristo? Né? Deixa eu sublinhar aqui a lei de Cristo. Tá. Agora vamos pegar outro aqui, Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Olha como ele está sintetizando essa lei. Né? Tiago 1:25. Tiago 1:25. Vai rolar assim. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ah, não, eu li o 27, irmãos, é o 25, né? Pastor Jorge, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, olha aqui, a lei perfeita da liberdade, né? E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, que este tal será bem-aventurado no seu feito. Então vocês viram ali que tem a lei de Cristo, né, a lei da liberdade, a lei da fé. Vários versículos fui vendo ali que Paulo ele ressalta em relação a essa lei, né? Agora vamos ver como que começa tudo isso aqui. Vamos lá, Isaías 51, 4 e 5. Isaías 51. Vocês se lembram, né, irmão? A lei dos 10 mandamentos, a lei das obras da lei também foi dada no Sinai, né? Isaías 51, 4 e 5. Vai falar assim: atendei-me, povo meu. Isaías aqui não me lembro, acho que uns 900 anos, 1000, não me lembro, depois do episódio do Sinai, né? Atendei-me, povo meu, a nação e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei. Ó, mas já não tinha saído a lei lá do Sinai, então de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Ó, tá entendendo? Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. As ilhas falam das terras distantes, né? E no meu braço esperarão. Você está vendo que benção isso aqui? Só que para isso nós precisamos descobrir quem que é o braço do Senhor, né? Quem que é o braço do Senhor? Nós precisamos descobrir. E aqui em Isaías 53, eu tenho uma nítida noção de quem que é o braço do Senhor. Porque o dedo de Deus a gente sabe que é o Espírito Santo, que escreveu as tábuas da lei lá do Sinai. A gente sabe lá no episódio no Novo Testamento, que quando o Senhor fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Ele vai falar, mas contudo é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. O dedo de Deus é quem? É o Espírito Santo, né? Mas o braço do Senhor, quem que é? Vamos ver? Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Daí ele vai falar, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre todos os homens. Você sabe de quem que essa profecia que está falando, né? Do Senhor Jesus, tá bom? Então tá. E aguardava-se ansiosamente, eu vou ler novamente aqui o Isaías 51, 4, fala, atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, né? Fiquem espertos, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos.
né? Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Né? Então aqui está falando que eles estão aguardando que vai vir uma lei, e vai vir pelo braço do Senhor. Né? Então vamos lá, Isaías 51, 4, 5, Isaías 53, 1, Isaías 2, 3, vamos pegar? Começo de Isaías. Isaías capítulo 2, verso 3. Fala assim, ó, e virão muitos povos, e virão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ó, tá, mas então, veja como a primeira aliança, a primeira lei lá, ela saiu da onde? Do Sinai, não é? No Monte Sinai que foi dado as tábuas da lei, né? Mas olha o que ele está falando aqui por intermédio do profeta Isaías. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor. Mas aqui já está falando de Sião e não do Sinai, porque a lei saiu do Sinai, não é? Lá as tábuas da lei, mas aqui está falando que de Sião sairá a lei, né? Vamos continuar. Salmo 132, 13 ao 18. Vamos pegar? Salmo 132, 13 ao 18. 131, 132. Salmo 132, 13 ao 18. Porque, 13. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitareis, pois o desejei. Ó, falando de Sião, né? Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Então está falando de Sião, vai vir toda essa bonança aqui, esse trabalhar aqui de Deus, né? Tá? Vamos ver agora Hebreus 12, 22. Olha aqui, ó. Hebreus, né? 12, 22. 12. 22 fala assim, mas chegastes ao monte Sião. Olha que ele está revelando que o autor de Hebreus. Mas você viu que aguardar que a lei ia vir do monte Sião. Todo mundo ia esperar no braço do Senhor, né? E daí aqui o autor de Hebreus está falando assim, ó, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, né? Não, Bereshit Hadashah, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? Então está aqui, então está vindo aqui um novo concerto, uma nova aliança, uma nova lei, né? Que inclui, irmãos, a sintetização também dos 10 mandamentos lá. Não dá para descartar os 10 mandamentos, só que há uma interpretação para aquilo lá, né? Para maneira como lá, que nem eu falei, no Novo Testamento ele está salteado, na palavra a gente vai encontrando os mandamentos lá, né? Então vamos ver aqui, Hebreus ali, né? Gálatas 4, 21 ao 31, vamos pegar aqui. Tem mais versículos, mas eu peguei esses aqui, irmãos. Eu acho que esse aqui já vai dar para a gente dar uma noção, ter uma noção bem boa, né? Vocês viram lá como ele está aguardando a vinda
da lei, e essa lei ia vir pelo braço do Senhor, e a gente sabe que o braço do Senhor é Cristo, né? Gálatas, eu falei 4, 21 ao 31. Então, Gálatas 4, 21 e 31, ele vai falar dos dois concertos, das duas alianças, né? A gente sabe que teve, irmão, quando a gente vai estudar as alianças, eu tenho uma playlist no meu canal sobre as alianças, a gente vai ver que teve a aliança de Adão, a aliança de Noé, aí a aliança de Abraão e a aliança de Israel. Em cada aliança o Senhor vai acrescentando, é progressivo o conhecimento, a apresentação do Senhor nas alianças, né? Né? E aqui, o Paulo, em Gálatas 4, Paulo está tendo uma peleja com o pessoal que estava querendo que eles voltassem para as obras da lei. E daí, né, daí Paulo vem aqui e fala assim, ó, Paulo fala assim, ó, deixa eu pegar aqui um versículo que eu possa encaixar aqui. Aqui eu vou pegar 4:21, porque para mim a intenção minha é mostrar os dois concertos, mas eu queria mostrar um pouquinho antes para mim mostrar umas coisas para os senhores, mas no próximo vídeo eu mostro daí. Gálatas 4:21 vai falar assim, ó, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque eles estavam querendo estar debaixo da lei, né? Só que eles estavam com a intenção de estar debaixo da lei de Moisés. Daí Paulo disse, mas vocês não ouvem a lei, a Torá? E puxou para trás da lei de Moisés, levando até Abraão. Né? Porque Abraão ali já era lei também, né? A lei da fé. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, né? Ó, 2 filhos, né? Um da escrava e um da livre. Da escrava foi quem? Foi Ismael. Da livre foi quem? Da escrava, quem? Agar, né? E o filho de Agar foi Ismael. Da livre, quem que era livre era Sara. Quem que era filho da livre? Isaac, né? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Por que nasceu segundo a carne, o da escrava? Porque Abraão e Sara, eles não confiaram plenamente na fé ali, né, no que Deus falou para eles. Ele olhou para ele com uma idade avançada já amortecida, a palavra fala, ele olha para Sara já também idosa, também, né? E ele se olha ali agora, aí Sara dá a opinião, vamos pegar a escrava. E aí entra, eles não aguardaram a promessa, e aí entra a carne, tá entendendo? Aí depois que entra a carne, entra a circuncisão, para tirar a carne. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, por isso que fala isso aqui. Mas o que era da livre, por promessa. Então, o Ismael nasceu segundo a intenção do homem, de ajudar a Deus. Eu vou fazer, eu vou ajudar a cumprir a promessa. A intenção parte do homem, não vem de Deus, né? A salvação pela fé vem de Deus, né? Tua é a salvação, né? Jonas vai falar, diversos lugares vai falar que é do Senhor que vem a salvação. Né? Eu, por exemplo, pastor Jorge, eu era usuário de droga, estava no mundo, estava virado, não tinha lei nenhuma, né? Mas o Senhor olhou para mim e teve misericórdia, e me alcançou, e me resgatou, não porque eu era bom, porque fazia uma coisa boa, nada, né? E me pôs no reino, e desde que me pôs no reino tem me ensinado, né? Pelo Espírito Santo que habita no meu coração, na minha mente, a caminhar conforme Ele deseja. Não mais sabendo eu o que é bom e o que é mal, mas agora eu retornei como no Éden. Ele vai falar o que é bom e o que é mal. Muitas coisas eu acho que é bom, irmão. Eu acho que é bom fazer muita coisa, mas ele fala, não é. Eu não quero que você faça isso, porque eu estou falando que não é bom e eu não faço. Racionalmente, na minha sabedoria carnal, eu acho que é bom. Lendo a letra, eu acho que é bom. Mas se lembre, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, o que nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, o Isaac nasceu da promessa mesmo, né? Que era a intenção de Deus. Então, o que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos.
um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é a Agar, né? Então lá no Monte Sinai, por isso que a gente leu lá que do Sião sairá a lei, porque do Sinai saiu a lei, saiu um concerto lá, saiu uma aliança lá, mas essa aliança foi quebrada lá, o povo não teve, não sustentou, não conseguiu sustentar a aliança, eles não têm poder de sustentar a aliança sem o Espírito Santo, nós não temos. Olha o apóstolo Pedro, ele conviveu quanto com o Senhor Jesus, né? E no fim ele acabou negando o Senhor Jesus 3 vezes. Mas depois que ele teve com o Espírito Santo estava nele, ele já conseguiu caminhar, né? Tá, irmão? Então ele fala assim, o que entende por alegoria, esses são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para servidão, que é Agar, ou filhos da carne, aquele que quer se justificar, quer ter justiça própria, eu cumpro a lei, eu consigo cumprir isso e tal, né? Tem muitas passagens no Novo Testamento que a gente vai ver isso. Quando a gente vai ver aquela passagem lá do o fariseu e o publicano, né? Que o fariseu entra no templo e daí ele dizia, eu dou graças a Deus, Senhor, que eu não sou que nem aquele fulano e tal, que nem aquele publicano, eu dizimo, eu jejuo, eu dou dízimo disso, daquilo, eu jejuo, isso e aquilo e tal. E o publicano ele fala assim, eu não posso nem olhar porque eu sou pecador, né? Daí a palavra do Senhor fala que quem saiu justificado, o publicano saiu justificado, mas por quê? A epígrafe ali, o título da passagem fala assim, aquele que queria se justificar, queria ter justiça própria, porque ele achava que ele conseguia cumprir justiça própria. Não se engane, irmão, né? Se você julgar, se você acionar a lei para começar a julgar os outros, ela é uma faca que não vai parar. Ela vai cortar pareio e você vai andar, vai também. Agora, se você usa a misericórdia, né? A graça aí é diferente. Por isso que fala que tem o juízo e a misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lá em Tiago, não me lembro, Pedro, agora não me lembro, sabe, irmão? Então tá, daí ele fala assim, no 25, no 24 ele fala, um gera filho para escravidão e um para né? Então no 25 ele fala, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido, né? Mas nós, irmãos, somos filhos. Irmão, aparentemente não vai dar nada, né, a da promessa. Puxa, mas como é que vai funcionar esse negócio aí? Por isso que lá, irmãos, falam assim, já que é de graça, então nós podemos pecar, eles falam. Aparentemente não vai dar em nada nisso. Mas não é, irmão. Confunde a loucura da cruz, a pregação da cruz, ela confunde os que se acham sábios. E é maravilhoso o agir do Senhor em nosso coração. Ele fala assim, no 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, né? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. O que ele está falando? Agora, os que são da carne, os que são de Sinai, eles perseguem nós, porque eles acham que a graça não tem, que não vai ter, que não funciona. Assim é agora, então não se espante, sabe? Mas no 30 fala assim, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Olha que sério isso, irmão. Por isso, irmão, se você está assistindo agora, ore ao Senhor, pensa bem qual o procedimento que você está tendo, né? De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. No Gálatas 4:31 ele fala. Daí no 5:1 ele fala, estáis, pois, firmes na liberdade
né? Nós somos filhos da livre. De quem? De Sara, da promessa. Filho da promessa, da fé, né? Então agora, irmãos, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Para que veio Cristo, então, se você quer continuar na antiga aliança, fazendo as obras da lei, se justificando, né, pelas obras da lei? Para que veio Cristo, então? É em vão a morte de Cristo, né? Daí ele fala assim, no 3, e de novo protesto. Olha, ele fala duas vezes, uma em cima da outra, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por que ele usa circuncidar aqui, a palavra circuncidar? Porque a circuncisão era o caminho de entrada para o povo de Deus. Circuncidava, ele era obrigado a guardar toda a lei, né? Até o vulgo, que não era do povo de Deus, não era de Israel lá, se ele quisesse perder, ele gostasse de uma moça lá de alguma tribo lá, ele quisesse fazer parte daquela tribo, daquele povo lá, ele tinha que se circuncidar. E se ele se circuncidasse, ele fazia parte do povo. E daí ele cumpria todos os ritos, os rituais lá, pertinentes às leis do Senhor, né? Só que daí ele tinha que cumprir. Você entende? Mas a graça, ela veio que esse segundo concerto, ele veio trazer a liberdade. Mas isso também não quer dizer que você agora, então eu posso pecar, que nem o pessoal falou lá em Romanos, né? De maneira nenhuma, Paulo fala. Quer ver? Vamos ver onde que está. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você ignora isso, meu irmão. Esse é o problema. Sabe, meu irmão? Então, tá vindo o mundo vindouro aí, e lá em Hebreus ele fala que nós já estamos experimentando as virtudes desse mundo vindouro, né? Ele está falando de um novo tempo que vai vir, um novo céu, uma nova existência que vai vir. Pedro ele fala assim, esse mundo ele vai ser enrolado como uma cortina velha, vai ser posto de lado. Nós vamos passar para o mundo vindouro e as coisas lá são diferentes, o manuseio lá é diferente e nós já estamos experimentando os poderes desse mundo agora. Esse mundo, ele é um mundo totalmente diferente, meu irmão. Então, por isso que entra a fé agora. Ele é o olho do Espírito, é a fé, sabe? Se você não conseguir entender essas coisas aqui básicas da fé, ó, ou não sabeis, olha, ele está falando aqui, ó, veja bem, você não está sabendo, você não está conseguindo entender isso. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados à sua morte, ou seja, nós morremos com Cristo, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo na morte. Para quê? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Cristo, Ele morreu, ele foi morto, lá não foi morto, mas Ele ressuscitou. Por que Ele ressuscitou? Pela glória do Pai. Né? Quem é a glória do Pai? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, em Cristo ressuscitou a Cristo, que eu estou falando aqui, ó. De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então agora essa glória do Pai, que o Espírito está em nós, ele vai nos fazer caminhar em novidade de vida, a lei da liberdade, aquelas leis que a gente começou ali esse vídeo. Daí ele fala no 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E nós experimentamos essa ressurreição agora já pela fé, e ela vai se dar lá no último dia também, onde nós ganharemos o corpo glorificado e entraremos no descanso, né? E o alimento será o maná escondido lá, que era o maná que era guardado da sexta-feira, que era puxado lá, que estava guardado dentro da arca, que não estragava.
né? Que é um símbolo. Daí ele fala, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmão, se você não conseguir entender isso, e isso é pela fé, meu irmão, larga do raciocínio, você não vai conseguir entender isso pelo raciocínio. Até uma altura você vai pela letra, mas tem uma hora que você vai ter que misturar a palavra com a fé, sabe? Irmãos, já são poderes do mundo vindouro, são coisas novas. Você não conhece isso daqui, meu irmão. E você precisa conhecer isso aqui. Quando você começar a conhecer isso aqui, irmão, você vai ver que maravilha que é, né? Quer ver aqui, ó, olha Hebreus aqui, por que que eles não entraram lá? Por que que eles não entraram lá, quer ver? Olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver onde é que tá, meu irmão. Deixa eu ver, já acho, meu irmão. Eu tô aqui no lugar aqui, mas só tô procurando a palavra exata. Deixa eu ver aqui. Hebreus 2, vou pegar aqui, mas não é aqui, se não me engano. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha aqui do que eu estou falando para você. Convém atentarmos com mais diligência às coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Mas deixa eu pegar uma outra parte que eu quero aqui, porque ele fala, a outra parte que ele fala que ele quer aparecer ter salvo, mas eles não misturaram a palavra com a fé. No 3:1 fala assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel, né? Como Moisés foi fiel em toda a tua casa, quanto mais ele. Deixa eu ver aqui. E aqui ele vai falando embaixo que eles não entraram no repouso porque eles estavam com o coração duro de incredulidade. Aqui achei. Então, aqui no final do capítulo 3 de Hebreus, ele vai falar assim, ó, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, ó, a fé, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não creram, embora Deus fizesse todo aquele movimento lá, abalou o mundo, mostrou sinais mais miraculosos, os quais eu estou experimentando, que estou, né, nesse mundo vindouro já, experimentando já os sinais do mundo vindouro, e você também, se você for sincero, está andando com Cristo, você vai experimentar. Daí no 4:1 ele fala assim, ó, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, né, no sábado, no descanso, pareça que alguns de nós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, o evangelho, né, como a eles foi pregado o evangelho, meu irmão, lá. A quem? O povo lá que saiu do Egito. Como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que não aproveitou a palavra da pregação para eles lá? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Ó, nós já entramos no repouso, nós já estamos experimentando. É abençoado. Tá, entendeu? Mas ele vai se concretizar lá na frente, no 7º milênio, na entrada da festa dos tabernáculos, lá no reino milenar. E daí vem o 8º dia, irmão, onde aqui Pedro ele fala aqui já que é o dia eterno, o dia da eternidade. Olha o último versículo de 2 Pedro aqui, ó. Deixa eu ler para você, meu irmão. Sabe quando a gente está na mesa, assim, a gente é criança, a gente está na mesa, a gente está ali comendo ali a papinha ali, mas os adultos estão na mesa comendo, o pai, a mãe estão tudo comendo aquela carne, aquele churrasco, a gente, como é criancinha, a gente fica sentindo só o cheirinho.
Nossa, que delícia. Às vezes tem um pedacinho na nossa boca ali pra gente experimentar. Ai, que delícia. Quando eu crescer eu vou experimentar isso. Né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça. Crescei aonde? Na lei ou na graça? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha o dia da eternidade. Amém. Irmão, quando a gente entrar nesse dia da eternidade, é coisas maravilhosas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Mas nós já experimentamos agora esses poderes do mundo vindouro agora. São coisas tremendas. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Você vai ver coisas gigantes aparecendo, meu irmão. Né? Mas então você está entendendo? Né? Então lá, o que estava acontecendo em Gaza, que é o versículo que a gente estava lá? O povo ele chegou no Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam sendo influenciados pela pregação do povo lá, que não conhecia esses mistérios, essas coisas, aos quais Paulo decifrou dos profetas, que esses mistérios já estavam antes, já anunciados pelos profetas. Ele teve revelação sobre isso, porque ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Você lembra 2 Coríntios 3? Quando se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu se tirará, eles poderão ver isso. E olha aqui, Paulo, quer ver? Deixa eu pegar aqui o último versículo, aqui em Romanos, aqui, ele fala disso aqui, ó, que, ó, esses mistérios aqui, ó, Romanos 15, 15:3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Daí no Romanos, eu li o Romanos 15:4, agora eu vou ver aqui, ó, ensinamento das Escrituras. Eu vou ler de novo. Porque tudo que dantes foi escrito, por quem? Pelos profetas, os salmos, a lei, tudo que antes foi escrito, porque para nosso ensino foi escrito, mas agora ele está sendo revelado, aquele ensino que estava em sombra lá no Antigo Testamento. Por isso que lá em Hebreus 10:1 vai falar que a lei tem sombra dos bens futuros. Colossenses 2:17 é a mesma coisa. A gente vai tirar o véu para a gente ver a realidade disso. Então daí ele fala aqui, e no Romanos 16, aqui 25, ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que dantes, desde tempos eternos esteve oculto. Olha, o mistério que desde tempos eternos, irmão, teve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Sabe? Irmão, então estava lá já estava escrito lá, só que precisava, olha aqui, Isaías 46:10, deixa eu pegar mais um versículo aqui, Isaías 46, será que é agora? Aqui, ó, Isaías 46:9, veja isso. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Por que ele fala isso? Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então ele já anunciou desde o Bereshit, lá desde o princípio, lá ele vem anunciando as coisas. Aí Paulo vem e vai revelando. E ele nos ensina, pela graça que ele tem, ele teve uma graça ímpar, Deus concedeu para ele esse ministério. Sabe, meu irmão? Eu acho tão lindo isso, é tremendo. Olha aqui, ó. Eu já vou finalizar o vídeo, já está com 38 minutos. Veja isso aqui, ó. Paulo, a última pegada de Paulo. Veja isso que lindo, olha. A última pegada de Paulo ali, quando ele vai chamar os anciãos ali no livro de Atos, ali, porque ele vai ter que ir para Jerusalém, e ele sabe, ele não vai voltar mais. As coisas ele vem falando assim, daí, ó. Atos 20, versículo 17.
E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, ele lhes disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei, no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Olha o serviço dele, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas de quem? Dos judeus me sobrevieram. Por que ciladas dos judeus? Porque eles queriam puxar o povo para viver a fé judaica, a maneira judaica. E o judaísmo, ele é diferente do cristianismo, né? Em termos, porque o cristianismo ele tem o Velho Testamento como base, que é os profetas, fundamento, como eu li no vídeo passado lá, Efésios, eu não me lembro agora que falar aqui, pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, é a base, mas nós interpretamos de uma maneira diferente, nós não usamos o literal, nós usamos a revelação daquilo, sem o véu de Moisés, né? Pelo menos eu estou buscando isso, né? E estou passando para os irmãos agora, mas os irmãos são livres para achar uma maneira que vejam que é mais adequada que essa que eu estou tendo. Mas, irmãos, eu confesso a vocês que eu procurei muito, e essa maneira tem me deixado, olha, caminhando e com portas abertas, muitas revelações do Senhor, né? E daí ele fala assim, ó, esse lado dos judeus que me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Ele não anunciou nada que não fosse útil. E ensinar publicamente e pelas casas. Fazia parte da vida dele isso. Testificando tanto aos judeus como aos gregos. E não é por causa que os judeus armaram cilada para ele que ele não ia testificar e ensinar aos judeus, sabe? Porque ele tinha amor aos judeus, como nós também temos a todos os povos, né? Testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque em Cristo, tanto o judeu como o grego, como o baixo, o alto, escravo, livre, se tornam um. Aqui, ó, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro da promessa. Nós entramos tudo em Cristo agora, e em Cristo nós somos herdeiros da promessa. A promessa do quê? Da terra prometida, da eternidade, de grandes coisas que estão por vir, né? E daí ele fala assim, no 21, Atos 20 e 21, estou indo aqui, testificando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento ou a conversão a Deus, o arrependimento a Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo, cujo qual o primeiro ensinamento do Evangelho foi trazido por João Batista, que veio preparar o caminho. João Batista, ele poderia estar no templo, né? Mas ele não, ele ficou no deserto, sacerdote no deserto, ensinando o quê? O batismo de arrependimento, raça de víbora, eles falavam. Quereis fugir da ira vindoura, né? Ensinando para quem? Para que o povo se convertesse, mudasse a mente, a maneira que estavam vivendo. Para quê? Para quem que ele estava falando lá, meu irmão? Para quem que ele estava falando lá? Veja bem. Está entendendo? E Paulo não deixou de ensinar, que se eu continuar lendo, que você vai ver que maravilha. O que é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai ver lá Hebreus 6:1, os princípios elementares da doutrina de Cristo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, né? Ressurreição de mortos, juízo eterno. Irmão, tem coisa para experimentar, os poderes do mundo vindouro, o novo mundo que está por vir aí. Deus já está dando gostinho para nós agora, mas a gente está travado na literalidade da letra, né? Então tá, deixa eu terminar aqui, né, meu irmão? A princípio é isso, meu irmão. Eu acho que aqui deu, tem muito mais versículo, mas eu acho que aqui Deus, entenda.
era aguardado essa nova lei. Na próximo vídeo, esse vídeo já está com 44 minutos. No próximo vídeo eu vou entrar na lei de Cristo especificamente aqui. Agora, aqui nesse vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês essa lei de Cristo que já era aguardada, que era o braço do Senhor, que aguardava que ia vir essa lei, né? A gente mostrei que o braço do Senhor era Cristo, né? Tem muitos versículos que vão demonstrar que o braço do Senhor é Cristo, né? E daí no próximo vídeo eu vou entrar especificamente na lei do Senhor, daí no novo mandamento vos dou, né? E a gente vai ver como ele vai sintetizar os mandamentos, né, em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo a ti mesmo, a cruz. A adoração a Deus se mostra em amor aos irmãos, porque ninguém pode amar a Deus que não vê, que diz que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que não vê, né? Mas a gente vai entrar nesses profundos, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço que vocês ficaram até aqui comigo no vídeo. Eu peço a Deus que os abençoe, né? Eu peço que se você foi edificado, você curta o vídeo, você se inscreva no canal e você compartilhe, tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.